Oiê, tudo bem? Uma homenagem ao amor real, ao divino, à mãe que nos guia, à espiritualidade, à nossa essência. Então, feliz Dia das Mães a todos, pois todos nós somos mães. Todos nós somos feitos de espírito. E a minha lealdade, e a minha fidelidade, e o meu amor, dedicação, transforma tudo. E é sobre isso que quero compartilhar com vocês. Deixar aqui um pouquinho sobre não desista. Sempre haverá pedras no caminho. Pise nelas. Não deixe que ninguém diga que você não é capaz. Pois a mãe que habita dentro de você está com você 24 horas por dia. E se você focar, acreditar, se concentrar, se dedicar, tudo vem naturalmente. Então, vamos lá. Muitos estão em busca de trabalho. Outros estão em busca de amor. Outros estão em busca de riqueza. Outros estão em busca de dinheiro. Eu estava em busca de completude. Então, cada um tem seu propósito de vida. Cada um é unicamente especial diante do universo. Cada um carrega uma ferramenta exclusiva que faz toda a diferença. Então, o que você deseja para a sua vida? O que é importante para a sua vida? O meu recado aqui é dizer assim: não há coisa mais fantástica do que ser o que se é, com aquilo que se tem. Não é comparar com o outro, mas é olhar para dentro e honrar quem se é, honrar o que se teve no meio do caminho, olhar para os seus erros, ter orgulho dos seus acertos e não é preciso apontamentos e julgamentos, simplesmente seguir. Claro, sempre haverá conflito no meio do caminho, com toda certeza. O que para você é simples, para mim é muito difícil. E vice-versa. E é justamente essa dificuldade que deve ser enfrentada. Então, quando nascemos, nós recebemos algumas figuras, representações, que são os desafios. Em pessoas, a gente fala de relacionamento kármico, ok? Eu vim para um desafio de limpar karmas. Era preciso limpar um karma para que eu pudesse fluir. Mas porque
o meu amor à ancestralidade é maior. E então, quando eu tive a coragem, dentro do meu maior medo e do maior julgamento da minha vida, eu larguei tudo. Como disse meu esposo há pouco tempo, eu só continuo com 2 vícios. Quem sabe, em breve, encerrarei. Não sei, vamos ver. Mas fui viajando no tempo, pois é uma das habilidades principais que tenho. Eu tenho a habilidade de acessar o acástico, não só o meu, mas o seu, pois a funcionalidade de se colocar no lugar do outro é grandiosa. E eu vim com essa habilidade justamente para compreender o que houve no passado, para aprender o que está no presente e principalmente para decodificar tudo isso e trazer a informação ao universo, tudo sobre curas. Então, de imediato, Dia das Mães, falo sobre a cura do sagrado feminino. Mas também falo de cura sobre questões de crenças e padrões e a quebra da neurose. Não só a neurose infantil e não só há vários tipos de neurose, no meu caso a fobia, mas o julgamento maior sobre espiritualidade, pois cresci numa família onde de um lado um ateu que se dizia ateu e do outro lado a dependência emocional que apoia aquele que se dizia ateu. E eu nasci com uma mediunidade extrema, justamente com o objetivo de limpar o campo da ancestralidade. Dentro do sagrado feminino, então, eu concluo uma das maiores dores que tive e compreendi. Nesse vídeo não dá para falar sobre, mas é incrível. Foram 30 anos de uma dor imensa. Com relação à não maternidade. E aí você compreende na evolução espiritual tudo, os motivos pelos quais, o que aconteceu, para que serviu, as pessoas que estiveram no caminhar, que estavam juntas, e o resultado final disso. Dentro de neuroses, falando sobre traumas, falando sobre narcisismo, falando sobre borderlines, dentro das minhas dificuldades por ter tanta informação dentro de mim, falo do TDAH, falo da genialidade, das competências, do apego,
da depressão. E aí, quando a gente compreende qual é a nossa ferramenta principal e para que ela serve, você tem a compreensão de quem se é sólido, se torna rico, se torna único. Se torna especial e extremamente curativo, pois o meu chamado de vida nessa existência é de cura, não tenha dúvida. Curar todas essas coisas e outras que ainda nem citei em mim, com fé, amor e dedicação, sem nenhuma medicação, é realmente grandioso. É realmente uma experiência de muito amor. Mas para isso, eu precisei dizer não, que era uma grande lição. Desapegar, focar em mim, pois era uma das crenças e padrões que precisavam ser quebradas na minha família, onde mulheres fazem tudo para os homens e esquecem de si. E eu tive o grande presente de ouvir a espiritualidade e seguir isso. E então, há 2 anos atrás, eu passei por um trabalho, 3 anos atrás, de energia negativada. E foi guerra atrás de guerra, conflito atrás de conflito. Então não eram só os meus conflitos, pois eram 50 anos de vida limpando o campo de todos que eu passava, por onde passava. Amigas, colegas que passaram por abortos e até me identificar que eram abortados, deixando recados aqui para suas mães. Primeiro eu enlouqueci. E aí a gente compreende 1 trilhão de coisas. E não só isso. Por ser muito sensível. Então, dentro de uma reunião onde tem 10 pessoas, eu vou passando e vou limpando o campo. Só que eu não sabia. E o meu campo ia ficando poluído. E eu ia adoecendo. Sem contar que além de ter acolhido todas essas dores dos amigos ou das pessoas pelo qual eu passava, eu não cuidava de mim, porque eu estava sempre focada em olhar para o outro e esquecendo, lá no meu subconsciente, das dores e mágoas, achando que estava tudo bem. Até que então entrei num trauma gigantesco que não era meu.
fazia parte do grande teste divino. E assim, eu fui levado ao passado, com a honra de poder acessar tudo que eu tinha direito para compreender o meu caminhar. E eu não fui ao passado de 50 anos atrás. Eu fui ao passado de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. E na velocidade que eu fui ao passado, eu fui ao futuro. Imaginem só como ficou a cabeça dessa menina, cheia de sonhos, enlouquecida num trauma. E aí eu compreendi que acabava de morrer. Eu estava numa experiência de morte e de julgamento, onde havia visto tudo sobre minha vida e recebia o presente de nascer de novo, com o propósito de contar às pessoas que sim, muitos de nós morremos em vida, quando compreendemos algumas coisas e quando aprendemos sobre perdão e desapego. E então fui chamada à nova vida para compreender a vida passada, que refere-se a essa que vocês conhecem. Complexo? Então vamos dizer que em 2020 na verdade, eu estou no útero. Em 2021 eu nasço. Em 2022 eu entro no trauma. E repete tudo aquilo que aconteceu há 50 anos atrás, para que eu possa acessar todas as informações que necessitava naquele momento, a fim de eu compreender que loucura é essa, que loucura, como que um ser humano consegue ir para lá e para cá, e para quê isso tudo? E assim eu fui compreendendo por que tantos ciclos e por que comportamentos diferentes. E fui estudando e vendo que não sofri achando que talvez tivesse um comportamento borderline. Aos olhos dos outros, sim. Aos olhos da espiritualidade, eu só estava executando um trabalho espiritual, a fim de limpar o campo da ancestralidade, para que eu pudesse chegar no campo limpo. Pois ninguém, absolutamente ninguém da minha família, havia quebrado o trauma. Pois ninguém, absolutamente ninguém, olhou para a ancestralidade. E quando eu falo de ancestralidade, não refere-se simplesmente aos meus pais, aos meus avós dessa vida. Cada um tem a sua ancestralidade. Então, por exemplo, eu estou aqui a falar e do outro lado você a ouvir. E talvez você tenha sido a minha mãe. Talvez você tenha sido meu filho, meu avô, minha avó. Pois a gente vem para a vida para aprender sobre perdão e desapego, a fim de que nossa vida seja leve e que a gente aprenda a evoluir.
E aí a gente recebe alguns presentes na vida. E então, diante dos meus conhecimentos, eu fui traçando tudo isso, compreendendo tudo. E em 2 anos, eu crio a minha metodologia de jornada da alma curativa, somente com a minha consciência, um papel e caneta. Tudo, absolutamente tudo, que trarei de informações para vocês foi acessando o meu acástico. Então, não se apegue nessa de que precisamos de títulos, precisamos de recursos financeiros. Você precisa de amor. Você precisa se conectar com a espiritualidade, com a sua fé. Se responsabilizar sobre as suas ações. Trilhar um caminho de paz. Buscar entender quem se é. E compreender que você é extremamente rico. Não precisa olhar o terreno do outro. Porque o que o outro tem talvez venha complementar com o seu. Mas para isso, você precisa buscar o que você tem. Porque como é que você vai saber se o outro te complementa se você não sabe quem você é? Complexo? Mas é curativo. Então assim, com muito orgulho e muita humildade e muito sofrimento e muita dedicação, eu inicio um novo ciclo na minha vida. Eu realizo um sonho com muita experiência. Passei por experiências vividas com neuróticos, com psicopatas, com loucos, como se tivesse vivido realmente num hospício. Pois meu sonho era ser uma terapeuta a mais segura possível, a fim de que eu pudesse curar a minha família. Mas como é que eu poderia curar se a pessoa que mais deveria me apoiar dizia não? E é aí que está a força de quebrar crenças e padrões, pois era justamente essa pessoa que precisava de cura. Compreender sobre pais e filhos, sobre famílias onde há resquícios de doenças, de abusos, de histórias que estão no acástico. Então nem sempre essa pessoa que você vê à sua frente, não especificamente eu, tá? Mas numa relação, uma reunião, onde você está com uma pessoa e você fala assim, essa pessoa é louca. Não, ela não é louca. Ela só é complexa. Ela só está com muitas informações. Ela só precisa de ajuda para equilibrar.
Mas para isso, tem que entrar para dentro. Tem que se permitir ver suas sombras. E aí, então, muitos desafiaram. O que eu passei foi bem difícil. Não tão diferente quanto qualquer dor de cada um de nós. Porque toda dor tem o seu valor. Seja uma perda de um membro do corpo ou um dedinho batido. A gente não sabe qual é a memória que essa pessoa traz quando ela bate o dedo. Por isso que tem algumas pessoas que têm uma certa resistência a dores e outras não. Então veja, tem muito assunto para ser falado. E tudo isso acessando a minha verdade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Incentivar vocês. O meu papel diante da sociedade é fazer com que vocês cada vez mais expandam uma consciência a fim de trazer equilíbrio para o universo. Pois se continuarmos negando o que está acontecendo neste mundo, cada vez mais ficará pior. Mais guerras virão, mais doenças virão. Enquanto vocês continuarem em vícios, e não quer dizer que eu também não esteja em vícios, porque eu não sou perfeita. Mas se eu me permitir ir limpando ao longo da vida. E cada um tem que identificar. Diante da sua espiritualidade, diante o seu caminhar, diante das suas crenças. O importante é você compreender que você jamais pode deixar de realizar o que você acredita. Porque teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia, teu marido disse não. Tem algumas coisas que, infelizmente, não tem como. Mas a gente não tem que olhar para esse um que a gente perdeu, pois foi esse o grande presente que recebi. Quando eu desapeguei dessa dor imensurável de não poder engravidar, eu recebi tudo isso que mostrarei para vocês a seguir ao longo dos dias. E então, fui construindo a oportunidade de auxiliar muitas pessoas com a minha história junto a pessoas que passam pela mesma situação. Então, curei dores emocionais e dores físicas, doenças físicas, doenças mentais, sem medicação. Só com um trabalho de amor, de elevação e de compreensão do que se é. Então não se iluda. Muitas pessoas estão no trauma e então pensam que são o que são e não são. Uma vez que o trauma não foi quebrado, você vive a vida da tua mãe ou do teu pai, dependendo da situação e dos padrões que existem na família. E foi assim que eu fui me curando. Então, vai lá, agradeça o presente divino da sua existência, pelo dia de hoje, por estar me ouvindo. Pois, se está me ouvindo, é sinal que tem um celular
tem um notebook, que tem luz, que está em um lugar seguro. E isso já é um grande presente material. Se está me ouvindo, é porque está vivo. Já é um enorme presente. É por aí. Então, uma vez que a gente honra e vai atrás desse vínculo de você com você mesmo, você se nutre e se torna a sua mãe. E aí, você e sua criança constrói o início da sua família. Então, o que quero dizer? Que sonhos podem ser realizados. Gratidão. Boa semana.